conforme eu estava falando, quando você está em grupo, você toma atitudes que o meio exerce uma grande influência, tá? Agora, quando você está sozinho, são chamadas atitudes individuais. Eu aprendi uma coisa a minha vida toda sobre caráter. Caráter é aquilo que você faz quando está sozinho. Vou lhe dar um exemplo. A pessoa trabalha numa empresa e não sabe que tem câmeras escondidas, ok? Quando estão uns colegas de trabalho nas suas mesas, trabalhando, aquela pessoa trabalha entusiasmada, está no computador, está ativa. E aí, uma certa vez, fizeram uma pesquisa. Vamos ver o que acontece quando cada um fica só. Isso acontece, as pessoas vão almoçar, as pessoas saem, sem citar nome, sem dizer quem foi o funcionário, uma determinada pessoa ficou só. A primeira coisa que ela fez foi mudar o comportamento. As câmeras mostraram, o computador dela, a primeira coisa que ela fez foi entrar em rede social, foi abrir a gaveta, pegar um chocolate, foi se levantar, pegar um café. Enquanto os colegas não voltaram para a sala, ela não trabalhou mais. Ela tirou aquele tempo sozinha para fazer o que queria. Isso é pesquisa, isso é comprovado cientificamente, né? Não estou aqui para julgar se está certo, se está errado. Quer dizer que a pessoa não tem liberdade de entrar na rede social, de comer um chocolate. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do comportamento quando está em grupo e do comportamento quando está sozinho. Outras pessoas, quando estão sozinhas, já foi flagrado cenas de lojas que o funcionário sozinho roubou a loja. Se apoderou de pertences, se apoderou do dinheiro do caixa. Isso foi gravado. Isso serve para fundamentar a ciência. Estão me entendendo, gente? Fundamenta a ciência. Quando está em grupo, tem um comportamento. Quando está sozinho, tem outro. A mesma coisa em casa. Quando você está sozinho, você se comporta de uma maneira. Quando está em grupo, se comporta de outro. Ok? Vamos para o próximo tópico. Formação das atitudes. Eu tenho uma boa notícia para você. Uma excelente notícia. Olha só. De acordo com Dube, uma pesquisa feita em 1947, a maioria das atitudes que temos devem ser aprendidas, não inatas. Ou seja, se você tem certas atitudes, elas podem ser mudadas. Essas atitudes que bloqueiam aquilo que é inovador, essas ações, elas podem ser mudadas, elas podem ser aprendidas. Você não nasceu com elas, é isso que quer dizer não inatas. Você não nasceu com elas. O estudo da formação de atitudes é o estudo de como as pessoas avaliam outras pessoas, lugares ou coisas. As teorias do condicionamento clássico, condicionamento operante instrumental e de aprendizagem social explicariam a maneira na qual formamos atitudes. Ou seja, o ser humano, por ser complexo, nós, eu, você, somos frutos de vários elementos. Como nós absorvemos quando estamos em grupo, que são as atitudes sociais, como nós absorvemos quando nós lemos, durante a nossa formação, como nós estudamos, durante a nossa formação, como nós convivemos em família, durante a nossa formação, como nós convivemos nas escolas, nas universidades, apesar de a gente estar sempre aprendendo, eu estou constantemente estudando e aprendendo. No ambiente virtual, como nós estudamos e como nós aprendemos, isso nos forma. Isso faz com que mudemos de atitudes. Você tem aqui atrás de mim
Uma biblioteca tem mais de 1000 livros. Esses livros aprenderam a formar o meu caráter, aprenderam a formar as minhas atitudes. É uma coxa de retalho, gente, é complexo. Eu não estou aqui nem de longe querendo dizer para você que é fácil, que em um segundo você vai mudar. Mas você já deve ter ouvido pessoas falando assim: depois que eu li este livro, ele mudou a minha vida, ele mudou meu comportamento, ele mudou minha atitude. É verdade ou não? Você já deve ter ouvido alguém falar assim: puxa, eu fui para uma palestra, foi muito boa, ela me ajudou a pensar de forma diferente. Não que você vai sair dessa palestra outro ser humano, mas alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai transformar, alguma coisa vai acender uma luz. É verdade ou não é? Dube também está falando o seguinte, ó: ao contrário da personalidade, espera-se que as atitudes se modifiquem facilmente em função da experiência. Também a experiência é um elemento forte, fundamental, basal de mudança de atitude. Pensa comigo, experiências que te transformaram de maneira positiva ou negativa. Eu digo assim, traumas, violências que você sofreu, influenciaram nas tuas atitudes de maneira negativa ou positiva. Você pode ter aprendido com essas experiências que te deixaram uma pessoa mais forte, mais resistente, mais resiliente. Mas com outras pessoas, essas mesmas experiências transformaram, deixaram essas pessoas frágeis, com medo, com receio. Estão me entendendo, gente? As experiências mudam as pessoas do ponto de vista positivo ou negativo. É por isso que os consultórios psicológicos, que os consultórios de terapeutas estão repletos de pessoas. Por quê? Porque as experiências tocaram, influenciaram de uma maneira ou de outra. Isso é chamado formação das atitudes. Aí existe a mensuração das atitudes. Tem até aqui embaixo alguns indicadores, né, que são indicadores tecnológicos, mas eu botei para ilustrar que muitas medidas e escalas são usadas para analisar as atitudes. Atitudes pode ser difícil de medir. Puxa, você está medindo algo que é subjetivo. Tem a parte objetiva da atitude, que é a ação em si. Por exemplo, eu trabalhei numa fábrica que um operador quebrou a máquina de forma voluntária. Eu posso ter analisado que foi uma atitude intempestiva, mas ele estava tão irritado com a empresa, tão irritado, que ele chegou ao extremo de pegar uma ferramenta e bater na máquina. Essa atitude é difícil de medir. Foi uma atitude intempestiva. Mas o que o levou a tomar essa atitude? Por isso que o nosso pensador, Dobby, ou Dube, queira chamar assim também, diz que atitudes podem ser difíceis de medir, pois mensurar é arbitrário, ou seja, as pessoas têm de dar às atitudes uma escala contra a qual medi-la, e atitudes são, em última análise, construções hipotéticas que não podem ser observadas diretamente, ou seja, ela tem várias formas de serem vistas, várias formas de serem medidas e várias formas de serem analisadas. Por exemplo, para aquele operador chegar ao ponto de quebrar a máquina, eu, como gestor também de empresa, eu já vi funcionários pedirem demissão de forma assim instantânea. Ou seja, ele não estava em situação de sofrer uma pressão, de uma cobrança. Então ele chegou e diz: estou me demitindo, pode me mandar embora. Deu, acabou, cheguei no meu extremo. E saiu andando, foi embora. Depois o RH teve que entrar em contato com ele,
para ele vir assinar a papelada. Eu já vi de tudo em 40 anos de trabalho, é normal você entender que eu já vi de tudo, né? Eu já vi o contrário também, eu já vi chefe mandando funcionário embora intempestivamente. Saia daqui, você está demitido. O que são isso? São atitudes. Como é que você vai analisar essa atitude? É fácil medir. Pode ter sido um dia difícil para o chefe, pode ter sido um dia difícil para o funcionário. Ninguém sabe o que ele estava passando em casa, se a esposa estava doente, se tinha um filho doente. A mesma coisa é o chefe, se ele estava sendo ameaçado pelo chefe acima dele. Se ele já vinha sendo cobrado porque não tomava atitude, que as pessoas faziam o que queriam. Concorda comigo que analisar atitudes é difícil? Por isso que aqui o autor fala de construções hipotéticas, que não podem ser observadas diretamente, porque tem várias situações que estão ao redor, em torno da pessoa. Seguindo a dicotomia explícito-implícita, ou seja, aquilo que está à mostra é o que está explícito, e aquilo que está escondido no subconsciente é o que chama de implícito, que forma o caráter e a personalidade da pessoa, a personalidade. Atitudes podem ser examinadas através de mensurações diretas e indiretas. Diretas é aquilo que você está vendo. Indiretas é através de análises que são subjetivas ou objetivas, através de observações, através de questionários, de relatórios, de questionários psicológicos que são feitos, que são utilizados para analisar. Por exemplo, análise de clima organizacional. Eu já trabalhei em 14 empresas, como você sabe. Em várias delas eu passei por situações de empresas virem de fora, consultorias, fazerem análise comportamental, análise de clima organizacional, porque a empresa estava sentindo que o clima estava estranho, estava estressante, estava tóxico, nocivo. Por quê? Vamos analisar. Pode ser a chefia, pode ser a visão da empresa, pode ser a cultura da empresa, pode ser o que estão passando no momento, um clima de estresse, um clima de demissões, boatos que estão dizendo que a empresa vai fechar. Você está entendendo que medir atitudes não é fácil, mas você pode aprender a tomar atitudes em situações de pressão. A ciência comprova isso, ok? E mudanças de atitudes. As atitudes podem ser mudadas através da persuasão, e grande parte das pesquisas sobre mudanças de atitude avaliam a relação entre atitude e comunicação interpessoal. Veja como um dos nossos pilares do método Agir é interação, porque a comunicação interpessoal tem uma forte influência na forma como as atitudes são tomadas. Entende-se que os indivíduos não se expõem aos meios de comunicação interpessoal e de massa em um estado de nudez psicológica, ou seja, ninguém se revela como é profundamente, sempre alguém coloca uma máscara, pois são revestidos e protegidos por predisposições existentes. Cada ser humano utiliza o escudo, uma máscara, para disfarçar aquilo que realmente é, aquilo que realmente pensa. É errado, é certo, de forma nenhuma. Assim é o ser humano. As pesquisas experimentais indicam que os fatores causadores da mudança de atitude incluem diversos fatores, que é o que a gente vai ver no próximo módulo. Ok? Venha comigo, vamos em frente. Forte abraço, está sendo muito bom compartilhar essas experiências com você. Vamos em frente.